Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, estás aqui em espírito e é mais um shortcast do podcast Quebra-Gelo. E mais uma vez trago um livro, como já está mais ou menos oficializado que o que eu trago é livros. E desta vez trago um livro de um autor indiano que é Rabindranath Tagore, que foi o primeiro senhor a ganhar um prémio Nobel da Literatura fora da Europa. Por isso, já por aí pode-se ver que é um autor interessante e não é que os prémios Nobel tenham estado a ser distribuídos pelas melhores pessoas, nomeadamente no que toca aos prémios Nobel da Paz, mas o facto de ele ser um prémio Nobel da Literatura já chama um bocadinho a atenção para as capacidades do autor. E o livro que eu trago chama-se A Casa e o Mundo e eu diria que é um drama, pelo menos eu considero-o assim. E de que é que fala o livro? Ou de que é que fala a história? A história é contada na primeira pessoa por três personagens e ao longo do livro vai-se alterando a perspectiva das personagens. As personagens são Nikhil, Sandeep e... como é que se chama? A Vimala, exatamente. Isto está mal. Mas Sandeep, Nikhil e Vimala são então as personagens que contam esta história, se quisermos pôr as coisas nestes termos. E quem são? Vimala é a mulher de Nikhil e Sandeep é um amigo de Nikhil. E a história, ou a trama, dá-se neste triângulo mais ou menos amoroso. Chega a uma altura em que se torna amoroso, mas não se chega propriamente a consumar esse amor. Mas agora falando no contexto histórico, isto fala do nacionalismo indiano na altura da retirada dos ingleses, mas que ainda havia muito a tendência inglesa presente na Índia, desde os produtos vendidos, há alguns costumes e há uma onda de nacionalismo que é o chamado Swadeshi, e depois aqui dentro do livro estes termos estão bem explicados. E pronto, o Swadeshi é esse movimento nacionalista que ocorre na Índia nessa altura e que é uma afronta a todos esses costumes ingleses e à presença inglesa na Índia. E Rabindranath Tagore, segundo ele próprio, o foco principal da história para ele era mesmo essa luta e a luta das perspectivas entre essas duas coisas, entre o Swadeshi, esse movimento nacionalista, e não propriamente a tendência inglesa, não propriamente pessoas que advocavam que essa tendência ou essa influência devia de permanecer na Índia, mas uma facção mais conservadora, não tão radical. E atribuindo estes pensamentos aos personagens, Sandeep vai ser essa face do Swadeshi e ele mesmo é um grande speaker, se quisermos pôr as coisas nesse termo, do Swadeshi e um grande contribuidor para o Swadeshi. E Nikhil é essa faceta mais conservadora, não que ele queira, como eu já disse, a presença dos ingleses na Índia, mas ele tem uma perspectiva muito mais conservadora e não advoca propriamente essa filosofia do Swadeshi, que é bastante radical e é dotada de um género de... como é que eu hei de dizer? Uma religiosidade abstrata. É um termo um bocado difícil de explicar, mas eu já vou tratar disso quando falar, e vou falar agora de Vimala, que é o terceiro elemento, como eu já tinha dito, desta história.
para mim, o elemento principal da história, ou o que me chamou mais a minha atenção, não foi tanto essa luta de interesses, até porque eu, a nível histórico, não, pronto, tenho conhecimento de que isso tenha acontecido, mas não tenho propriamente conhecimento específico dessa afronta de conservadorismo indiano e radicalismo. Mas, para mim, a parte mais interessante da história é o drama e a interação entre as personagens, como elas se transformam umas às outras ao longo da história e como elas mudam as suas perspectivas. E Vimala, que começa por ser uma mulher muito conservadora e subjugada ao costume indiano, que é o das mulheres ficarem em casa, que é o chamado Zanena, é transformada e para mim é a personagem principal. Ela para mim foi o que me intrigou mais na história, ver-se essa transformação de uma mulher conservadora e dedicada ao marido para algo muito diferente e que eu vou explicar agora continuamente. Então é assim, quando Sandeep e Nikhil se encontram pela primeira vez após essa onda maior de nacionalismo, Nikhil leva Sandeep à sua casa e Sandeep conhece Vimala. E logo aqui vê-se a diferença entre a convicção de Nikhil e a convicção de Sandeep. Sandeep é muito apaixonado, é muito emocional, leva ou oferece o seu coração muito fortemente e com muita dedicação a todas as coisas que ele realmente acha de valor e que gosta. Neste caso esse nacionalismo, o Swadeshi, e agora Bimala. Porquê? Ele vê em Bimala um género de uma encarnação da pátria. Isto aqui tem um pouco essa faceta, como eu estava a dizer, religiosa, que é a faceta hindu, que acredita-se na reencarnação e pronto, faz parte da filosofia religiosa deles, mas ele vê em Bimala a encarnação da própria pátria e ele começa quase que a idolatrá-la como se fosse uma deusa, quase que lhe presta culto, por assim dizer. Ele próprio lhe começa a chamar deusa e rainha e pátria e etc. Ele vê nela a encarnação de todas estas coisas, todos estes valores que ele defende. E Nikhil, como eu já tinha dito, é muito mais conservador e não acredita nessas coisas. Mas antes disto, Nikhil queria... E acho que agora aqui aqui é que se justifica o título A Casa e o Mundo. Vê-se a perspectiva ou a formação do caráter nesse ambiente zanena de Bimala, em que ela tem que estar dentro de casa e não pode sair. E no início da história, Nikhil pede para que ela saia de casa, para que vá com ele para Nova Delhi, se não me engano, que ele vai ter que fazer um novo estudo de artes, e pede-lhe que ela vá com ele, e ela recusa-se. E Nikhil aqui diz-lhe que o amor que eles têm é como um pássaro numa gaiola. Quer dizer, não se sabe se sobreviverá fora dela. E o que ele quer, e isto é o que ele diz, ele quer reencontrar o seu amor por ela no mundo. Daqui o título, para mim o título parte daqui, A Casa e o Mundo. São estas diferentes perspectivas e a maneira como elas afetam as personagens. E essa transformação começa não tanto por Bimala sair de casa, ou seja, ir ver o mundo, mas é o mundo que vem a Bimala na forma de Sandeep, nesse movimento nacionalista e nessa transmissão de convicções. E para mim essa é a parte mais intrigante da história. Eu gostei muito deste livro. E se não gostasse não falava dele, mas pronto. E quando se começa, ou quando ela começa a perceber-se, espera aí, este homem acha que eu sou uma deusa. Ao início isso é-lhe estranho e ela até
inicialmente tem um certo medo de Sandeep e não se quer entregar a essa paixão de... Não é uma paixão amorosa, é uma coisa mais... Não é profissional, não é o termo que eu estou à procura. Mas pronto, não é uma coisa amorosa. É algo pseudo-religioso, por assim dizer, como eu já tinha explicado. Mas ela começa a mudar. Começa-se a ver a mudança nesta personagem. Ela começa a perceber-se desse poder que ela tem. Porque com esse culto, Sandeep oferece-lhe poder, por assim dizer. Ele coloca nela esse poder. Ele vê nela uma deusa, a rainha da pátria. E ela, ao aperceber-se desse poder que ela tem, ela muda. Torna-se mais manipulativa. Torna-se mais influente. As suas convicções mudam. Ela começa a ficar adepta do Swadesh. Ela começa a roubar Nikhil. Ela começa a discordar completamente com ele. E há como que uma corrupção neste lar, se lhe quisermos chamar assim, na casa. Começa a sentir-se essa mudança e essa corrupção. E aqui já se pode ver o confronto dessas duas perspectivas que Rabindranath agora procurou mostrar, que é esse radicalismo e esse conservadorismo, não tanto numa forma nacionalista, mas agora numa forma mais doméstica e mais pessoal. Ou pelo menos eu assim o interpreto. E torna-se interessante essa mudança em Bimala. E é interessante como Nikhil também, o seu marido, lida com isso. Nikhil lida de uma forma muito passiva, muito subtil com isso. Não quer dizer que ele não se importe, como ele próprio diz, que isto depois cada personagem tem uma opinião diferente da personagem seguinte ou anterior, enquanto que Sandeep começa a sentir-se pressionado por Bimal. Ou seja, esse poder que ele lhe ofereceu, que ele próprio lhe ofereceu através desse culto que lhe fez, quase que se começa a virar contra ele. E ela, que o achava um homem forte e apaixonado, e começou também a ter por ele uma certa paixão, vê-o agora como algo mesquinho e medíocre. Porque ele, afinal de contas, agora ela é a deusa e ele é quem lhe presta culto. Ele é um mero súbdito, se pusermos as coisas nesses termos. E ela acaba por voltar a apaixonar-se por o marido. Acaba por reencontrar novamente, depois de toda a discórdia que teve com ele, porque ela começa a ter essas convicções nacionalistas. Ela, depois disso, reencontra o seu amor pelo marido e ganha novamente essa faceta mais conservadora. Diria até que nela se estabilizam as duas perspectivas. Daí, peraí, estou-me a tocar a campainha, eu já volto. E como eu estava a dizer, nela se estabilizam essas duas perspectivas de nacionalismo e conservadorismo. E estabiliza-se também a casa e o mundo. Como eu fechei com o título, a casa e o mundo. Caralho! Mas como eu estava agora a dizer de uma maneira mais séria, estabiliza-se também essa faceta nacionalista e a faceta conservadora, e também a faceta de uma casa e a faceta de um mundo em mudança. Ou seja, a casa como a conciliação do estável e do conservador, e o mundo como a conciliação do radical e da paixão. Acho que já falei tudo o que queria falar acerca desta obra. Espero que tenham gostado e espero que vos tenha apelado para a ler. Eu recomendo, e se a lerem, espero que gostem e espero que vos faça mais feliz e que faça mais confortável a vossa maneira de pensar e de ver o mundo, e que abra os olhos do vosso espírito. Despeço-me assim de vós neste Shortcast Podcast, o podcast Quebra-Gelo, e para a próxima volto com mais um livro, e sinceramente já sei qual é que vou fazer, e é O Estrangeiro, de Albert Camus. Fiquem atentos, um abraço, até à próxima.
ignorância é difícil.